A Sabesp, que é a Companhia de Água do Estado de São Paulo, foi privatizada essa semana, tá bom? Ela foi privatizada, deixa eu confirmar aqui, nessa segunda-feira, dia 22, foi finalizado o processo de privatização da Sabesp, por um valor de 14,8 bilhões de reais, tá? Então, o governo do estado de São Paulo, ele era o maior acionista da Sabesp e ele fez uma pulverização, ele fez dois processos. Ele fez a venda o estado de São Paulo era dono de 50,5% das ações da Sabesp e passa a ter só 18% dessas ações. Os 32% que foram vendidos de duas maneiras. 15% foram vendidos para uma empresa chamada Equatorial, que é de um grupo de investimentos, e o resto foi pulverizado no mercado para pessoas que se interessaram. É importante a gente dizer que a Equatorial foi a única empresa que demonstrou interesse pela Sabesp. Dito isso, a primeira coisa historicamente, vamos falar historicamente, vamos ser cientista nessa história. Nem vamos entrar no mérito da esquerda, do direito à água de qualidade. Vamos falar sobre a história da privatização. E aí a gente pode falar sobre a história da privatização de serviços públicos necessários para a vida mínima da população. Na maioria dos lugares em que esses serviços, principalmente de fornecimento de luz e fornecimento de água, foram privatizados, deu caca. Não funcionou. Tem história, por exemplo, de o dia que não valia a pena entregar luz na casa das pessoas, porque a taxa ficou barata demais, a empresa simplesmente parou de entregar luz na casa das pessoas. Tem a história de você fornecer um serviço para quem paga mais e paga menos. Isso não aconteceu, isso aconteceu no mundo todo, tanto que os países da Europa estão reestatizando os seus serviços básicos de fornecimento de água e luz para a população. Esse processo de reestatização para esse tipo de serviço também está acontecendo no país mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos. Então prestem atenção, historicamente o mundo tentou privatizar esses serviços, deu merda e comprou de volta. Perdeu dinheiro, por quê? Porque agora tem que comprar de volta, porque agora tem que investir, porque agora tem que reconstruir aquilo que foi perdido, tá? No Brasil, a gente passa por um processo atrasado, então isso está acontecendo tarde, esse processo de privatização está acontecendo tarde, e ele é sempre associado a um processo de sucateamento do serviço. Então a gente passa por governos liberais em relação à economia, de economia liberal, que retiram o investimento nessas empresas, pioram o serviço e, fazendo isso, justificam a privatização. Isso, a gente discutiu isso no contexto do que aconteceu no Rio Grande do Sul alguns meses atrás, a gente discutiu isso no contexto das escolas do Paraná e a gente discute isso na entrega desses serviços, como a gente está vendo a entrega de mão beijada da Sabesp para empresas, principalmente para grupos de investidores. Então, você passa por um processo de diminuição de investimento do governo, sucateamento do processo, diminuição das pessoas que trabalham nesse lugar. O serviço piora, a população se sente agraciada pelo processo de venda. Tá bom. Mas, Emílio, você politizou. A privatização pode ser boa. Pipipi, popopó. Você está falando besteira. Então, falemos do que aconteceu ontem. Então, vamos falar do que aconteceu ontem. Então, ontem o que aconteceu foi que, nesse processo de venda das ações, 14 bilhões, deixa eu pegar o valor certinho aqui, porque senão vão me acusar, 14,8 bilhões de reais, cada ação foi vendida a R$ 67, tá bom? E assim que a ação foi vendida a R$ 67,
ela automaticamente pulou para R$ 87. Então o valor real dessa ação, e a gente já vai discutir mercado de ação, não precisa arrancar a cueca pela cabeça, não precisa arrancar a calcinha pela cabeça. Então o Estado vendeu as ações, privatizou a empresa e a empresa automaticamente valorizou 30%. Certo? O Estado vendeu as ações e teve um prejuízo nessa história, ou melhor, quem comprou essas ações teve um lucro nessa história de 30% em um dia. O Estado perdeu nessa brincadeira 4,5 bilhões de reais. Bilhões de reais. E aí quem defende a privatização disse o seguinte: é esperado que a ação vai subir. Vocês não entendem nada de mercado de ações. Vocês não entendem nada. O que vocês não entendem é que a ação subiu pela perspectiva de melhora do serviço. Então a primeira coisa é, a gente tanto entende o mercado de ações que a gente entende por que a privatização aconteceu. A privatização aconteceu porque alguém ficou 4,5 bilhões de reais mais rico e não fui eu. A previsão de subida de ação realmente existia. E os caras poderiam ter comprado as ações e vendido no dia seguinte e ganho 30% em cima daquilo que eles investiram em um dia. Eu sei que o mercado não funciona desse jeito, eu sei que se eles vendessem a ação o preço ia cair, eu sei de tudo isso, mas a valorização foi essa e assusta ainda mais. Sabe por quê? Porque os especialistas dizem que o valor real da ação, o valor que se espera da ação quando ela for estabilizar, é de R$ 103. Ou seja, a ação vai valorizar mais R$ 20. E o prejuízo do Estado vai ser de 9 bilhões de reais nessa brincadeira. A gente não vendeu uma empresa, a gente deu uma empresa. A gente tomou prejuízo na venda. E aqui a gente não vai discutir nem piora de entrega de serviço, aqui a gente não vai discutir nem entrega da empresa que pegou, a gente não vai discutir nada disso, a gente não vai discutir o que vai acontecer se esses caras não derem certo e quiserem devolver isso, porque alguém tem que fornecer água. Ou seja, se der merda, o cara ainda só vai falar assim, ó, não quero mais. E sabe quem vai ter que comprar de volta? O Estado. Para que a água chegue na casa das pessoas. Eu pego um serviço básico, que é obrigatório de entregar para as pessoas, o mínimo de qualidade de vida envolve água encanada, eu dou para uma empresa que tem risco zero, porque se ela não entregar isso, eu vou comprar de volta, eu, Estado, vou comprar de volta. Nós vamos pagar a conta. Você que está assistindo vai pagar essa conta. Já pagou, né? Já pagou, porque a gente pegou algo que foi construído com dinheiro público e deu para um grupo. Deu para banco, deu para investidor. É bilionário ganhando bilhão. E se você que está assistindo não entende o problema disso, desculpa. Você precisa ler, precisa estudar, precisa entender um pouco mais. A gente tem exemplos no Brasil, o cara pega o aeroporto e não reforma o ar-condicionado. O ar-condicionado está há anos sem funcionar, porque a iniciativa privada não vai reformar porque não vale a pena. E a cobrança acontece no Estado. Então é isso. É isso que acontece. O que acontece é, nós damos aquilo que a gente tem, os caras já ganham uma quantidade ridiculamente absurda de dinheiro e se não der certo para eles, ou seja, se eles não ganharem o dinheiro que eles acham que eles têm que ganhar, a gente ainda compra de volta. Beleza? Tranquilo?
É assustador, é isso que a gente tá vendo acontecendo agora e vai acontecer em relação a outras coisas. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like e principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá, catarse.me/blablajude, com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima, tchau!